Vamos lá. Ó, vamos falar aqui sobre resistores. Resistor. Letra R. Desenho do resistor. Esse ou esse. Eu desenho bem pra caramba. Você é um artista. Olha lá. Resistores. Beleza, vamos lá. Os resistores são assim, ó. Se eu tenho esse caminho aqui, e aqui vários carros indo, ó, pra cá. Eu tenho um total aqui, vamos supor aqui, de 50 carros. Esses carros é o fluxo de elétrons que está passando por esse filamento que é a pista. Quando eu coloco uma resistência, um exemplo, aí entra aqui o resistor. Aí entra aqui o famoso resistor. Ele está aqui. Aí ele tem um valor, né? Essa resistência vai ter um valor. Vamos supor aqui que é uma resistência de 0 ohms. Tá, 0. Ela aqui, ela não está criando oposição nenhuma. Ela foi colocada aqui, não está criando oposição nenhuma ao fluxo de elétrons. Vamos supor que seja 10 ohms. Agora, ela começou a criar uma oposição. Ela começou a estreitar, a força dessa resistência começou a estreitar a pista. Ela tem uma força enorme, ela está apertando mais ali. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Como antes entrava ali 50 carros, 50 veículos, e aqui saía 50 veículos, com o estreitamento da pista, o que aconteceu foi o seguinte: aqui já não passa mais 50. Por quê? Porque o fluxo começou a diminuir. Sim. Aí vai começar a passar 45 veículos. Aí começou a passar 45. Então, se esse cara, em vez de 10, ele é 100 ohms, 100 ohms, ele diminuiu mais ainda esse espaço aqui, ó. De 10 para 100. Diminuiu mais. Isso aí. O que aconteceu? Ele estreitou mais ainda esse caminho. Em vez de passar os 50, agora começou a passar somente 10 veículozinhos. Certo. Porque o resistor é maior. Agora, em vez de 100 ohms, ele é
1000 ohms. 1000 significa 1K ohms. Entendeu? Entendi. Agora ele é 1K ohms. 1K é 1000. Significa que aqui também estreitou mais ainda. Ó. Aí o fluxo de carro aqui vai ficar passando um assim por vez, ó. Aí então desse lado aqui vai passar 1, 2, 3, vai passar um veículo só por vez. Desse lado de cá vai passar um veículo só por vez. Significa que a resistência é maior, mais forte, e assim vai ficar passando um veículo só por vez, devido a resistência ser maior, por ela ser 1K ohms. Agora, quando a gente fala 1K, significa agora a gente vai tentar entender no multímetro. Tu sabe fazer teste com multímetro? Algumas coisas, né? Beleza, vamos lá. Vamos tentar interpretar. Esse multímetro aqui é o chamado multímetro Auto Ranger. Ele faz uma leitura de qualquer resistência até a tolerância que ele trabalha, tá? Isso aqui eu não lembro qual é a tolerância dele aqui. Mas a gente pensando num multímetro mais simples, que não faz uma leitura automática, ele vai fazer a leitura automática dentro dos parâmetros que você colocar para fazer a leitura, tá? Eu falei 0 ohms. A primeira escala é 200 ohms. Aí a gente já tem que começar a pensar assim, ó. 200 ohms. Ele vai ler até quanto? Até 200 ohms. Até 199. Porque quando chegar no 200, ele não vai interpretar aqui, porque ele não tem 200 para cá, ele só vai dar 199, tá? Mas é como se fosse 200. Então, se ele pode ter tolerância para mais ou para menos, se você vai conferir um de 200, é melhor colocar na escala de 2K. Entendeu? Porque se você colocar na escala de 200, e às vezes ele tem tolerância de 5%, ou para mais ou para menos. Se for para mais, não vai ler. Se for para mais, não vai ler. Top. Tem que estar com 200. Tem que estar com 200. Então, se for 120, você já sabe que ele vai ler ali dentro. Sim. Correto? Show de bola. Isso que eu quero que eu entenda. Até 2K, ele vai ler até 1999 ohms. Porque 1K é 1000. 1K é 1000. E é 2K já vê. Isso aí. Então, a gente já sabe. Se for um resistor de 2K, a gente coloca acima de 2K. Que é porque ele pode dar uma tolerânciazinha para mais ou para menos, né? Porque se você colocar ali 2K, ele é de 2K, e você conferir e ele deu dessa forma aqui, como se ele não tivesse lá, ou como se ele tivesse aberto, a gente vai falar assim, está aberto. Mas não é porque não está lendo. É porque não está lendo. Você não tem como colocar 5 kg de açúcar dentro de um saco de 1 kg. Não vai ler. Tem que aumentar o saco. Tem que aumentar o saco. Entendeu? Então, para comportar. Aí é 2K, bota na escala de 20. Tá bom? 2K vai dar 20K. Isso aí, que aí ele vai ler, se ler 2.05, ele vai ler 2.05 lá dentro. E até... Por causa dos 5 para mais, 5 para menos. Isso aí. Então, assim, esse multímetro aqui, ele vai até 2.000 mega ohms. Então, ele vai até 2 milhões de ohms. Dentro da nossa manutenção, até hoje eu nunca vi. Mas eu já vi de 1 mega, 2 mega, mas não 2 milhões, tá? O máximo que a gente usa aí é quanto? É 3K. Ó, geralmente tem de 10K, 100K, 200K, tem, que eu já vi.
Eu já vi de 2 mega, 1 mega, mas é raríssimo esses mais altos, tá? Mas aí eu quero que fique ciente da probabilidade de você saber dominar nesse momento de conferir o valor de resistência, tá bom? Então não é difícil. Ah, eu tenho um resistor ali de 100K, na escala de 20K não vai ler, só na de 200, tá? Então se você puder investir num multímetro que faça a leitura normal e um com a leitura automática, eu te aconselho a você comprar 2, tá? Futuramente você adquire os 2, Por quê? Porque automaticamente ele vai ler qualquer valor de resistência que tiver o componente. Ficar rodando, isso aí. Só botar lá no ônibus e colocou, ele vai ler. Ah, se deu 205K, ele vai ler. Automaticamente. Não, não precisa, tá? Então, na escala de resistência não há tantas complicações esse entendimento. Vamos continuar aqui nos resistores. Então, eu falei para você que os resistores, quanto maior, ele mais estreita o caminho da passagem do fluxo de elétrons, que é a corrente, chamado corrente, tá? Só para a gente compreender um pouco mais sobre isso, a gente tem a chamada lei de Ohms. Lei de Ohms. Ohms era o sobrenome de George Simon Ohms, tá? Então ele criou uma lei que é dessa forma aqui, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Isso aqui é o símbolo de tensão, o V. O R, símbolo de resistência. E esse I é o símbolo de corrente, tá? Então, existe até uma forma que o pessoal fala assim, quem vê, ri. Então, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. E resistência é igual a tensão dividido pela resistência. E corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Isso é só uma forma da gente compreender melhor a lei de Ohms. Um exemplo. Se eu tenho uma tensão de 10 volts e uma resistência de 10 ohms, eu vou procurar saber qual é o valor da minha corrente. Aí eu vou aqui, ó, corrente, uma interrogaçãozinha, qual o valor da corrente? Aí eu tenho que colocar, ó, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, ó, tensão é 10 volts e resistência é 10 ohms. 10 dividido por 10, 1. Então a minha corrente é igual a 1. 1 que? Ampere. 1 ampere. Ah, daí, beleza. E se acaso a minha tensão for 5 volts e a minha resistência for 100K ohms? Isso aí já é 100 mil ohms, tá? Você vai ver que vai complicar um pouquinho. Isso aqui ela vai para assim, ó. 5 dividido por 100 mil, que é 100K, é 100 mil. Assim, ó. Vai ser igual, ó, a uma corrente de 0,00005, pequenininha aqui, ó, 5 miliamperes, muito abaixo de ampere ali. Se colocar ampere, vai ficar assim, ó. Essa vai ser a corrente que vai ter aqui nessa malha, tá? Isso é só uma forma de entendimento. Não precisa se preocupar porque a gente não tem como medir corrente, tá? A gente só consegue medir corrente de aparelhos que a gente consegue soltar o componente, colocar de um lado e do outro. Em celulares a gente pode ver o consumo, mas corrente não tem como, tá? Só se você levantasse um resistor
cancelasse o resistor, ou então soldasse o resistor de lado e botasse numa ponta dele e na outra ponta para verificar qual é a corrente que está passando ali. Mas não tem como saber 100%, tá? Vamos lá. Falamos agora sobre a lei de Ohms, tá? É só para a gente entender e interpretar como que funciona ali o valor de corrente. Se eu diminuir a minha tensão e aumentar a minha resistência, a corrente vai diminuir mais ainda. Então significa, se eu aumentar a tensão mantendo a resistência, a minha corrente vai aumentar um pouquinho mais. Entendeu? É meio que complicado, mas aos poucos você vai compreender. Eu vou até dar uma imprimida ali na apostila ali para você, tá? Vai ficar fácil para você fazer a leitura do que ler no PDF do celular. Vamos lá. Agora, um detalhe importante sobre os resistores, ó, que são os defeitos. Quais os defeitos que eu posso ter no resistor? Tá? Aberto. E alterado. E o alterado pode ser para mais ou para menos. Tá? Então, se você pegar um aparelho que está com defeito, ele pode te dar aberto ou alterado. A maioria das vezes, um exemplo, vou botar aqui, ó, 99% quando a resistência está com defeito é aberto. E 1% alterado. É mais raro ele estar na situação de alterado. Por quê? Quando ele está alterando, a intenção do resistor é abrir. Então ele está um passo antes de abrir. Não é à toa que às vezes tem um cara que ele está mexendo no aparelho, o resistor está alterado, ele fica forçando, injeta corrente. Aí quando ele injeta corrente, o resistor abre. Aí ele estava com defeito anteriormente de uma forma. Agora forçou, ele foi... Abriu. Aí ele está com defeito de outra forma. Que aí antes ele estava assim, pô gente, eu peguei um aparelho aqui e tal. Eu estava com defeito tal, agora eu fui abrir. Não, agora eu abri o aparelho, fui fazer alguns testes, injetei uma tensão. Agora o aparelho nem liga mais. Claro, ele estava só alterado. Aí ele injetou uma corrente, uma tensão, né? E quando foi, aí o resistor abriu. Aí vamos supor assim, ele está lá numa malha. Aqui é a malha. Aí nessa malha estava indo para CPU, unidade de processamento, unidade central de processamento. Estava na CPU. E essa resistência aqui de 1K ohms, é assim, ó, letra grega ohms, simbologia aqui de resistência. 1K ohms, que são 1000 ohms, tá? Estava aqui. Só que esse resistor ele estava alterado para 1.2K ohms, que pode escrever assim, ou 1K 2 ohms. Assim, 1,2K ohms. Você entende direto. E assim, ó, 1K2. O K é a vírgula. Eles economizaram a vírgula. Trouxe o K para cá, para simbolizar a vírgula. E ver assim, tá? Mas vamos lá. Era para ter 1K. Só que o resistor está alterado para 1K2. Aí o aparelho está funcionando. Porque o que aconteceu? Se a gente entrar lá na lei de Ohms, eu vou fazer o cálculo aqui rapidinho. Ó. Eu tenho uma tensão aqui de entrada, vamos supor aqui, ó, 4 volts, que a maioria dos celulares trabalha dessa forma. 4 dividido por 1.200, que é a resistência, a minha corrente aqui, por 1000, ó, 4 dividido por 1000, a minha corrente que eu tenho aqui nessa malha é 0,004. Então é 4 milli
4 miliamperes. Mas se eu tiver dessa forma aqui, é ampere. Para eu botar 4 miliamperes, assim, 4 miliamperes, a simbologia, tá? É a forma. Então aqui, a minha corrente que está passando é essa. Está tendo uma corrente original dessa forma. Ah, daí, beleza. Então quer dizer que eu tenho 4 volts e o resistor está alterado para 1,2K. Aí eu vou botar 4 dividido por 1.200. Isso aqui só para eu entender, tá? Aí o resultado foi esse aqui, ó. 0, 3 e um 3 ainda para frente. Então deu 3,3 miliamperes. O que está passando? Uma corrente menor. Correto? É a mesma coisa dos veículos lá na pista. Era para estar passando 4 veículos por vez, só está passando 3. O que vai acontecer? Um acúmulo de veículos antes da onde ele está ocupando. Ali. O que vai acontecer? Alguém lá na frente vai ficar assim, chateado. Pô, cara, eu recebia 4 veículos aqui no estacionamento, aqui, o dinheiro. Agora só está passando 3, eu estou ganhando menos. Quem vai ficar esquentando? A CPU, que é o dono do estacionamento. Não chegou 4, que é programado. Isso aí. Menos do que 4. Menos do que 4. Está reclamando, está alterando, porque chegava a 4, 10 anos, e você vai estar para 3, já vai reclamando. É isso aí. Então aí você começa a pensar assim, esse aqui alterou. Aí só que o cara, ele não conferiu resistência. Ele só conferiu tensão. Aí ele fala, sabe o quê? Pô, cara, tá tranquilo aqui. Tem 4 volts, bonitinho. Só que aqui tá alterado, ó. E às vezes ele não pensa de pegar em resistência. Ele só está pensando em pegar o defeito na tensão. A gente está falando só sobre resistor, tá? Então, método de teste. Beleza, daí. A mesma coisa que ele pode ter alterado para menos. Isso aqui é quando ele alterou para mais, ó. Se ele alterar para menos, um exemplo, ele está a 4.2 e ele foi para 800. Não, K não. Ohms. Que é menos do que 1K, que é 1000. Ele foi para 800 ohms. Aí eu vou fazer o cálculo aqui, ó. 4 dividido por 800. Aqui já está com uma corrente. Ó, esse aqui é mais, esse aqui é o menos. 0,05. Significa que eu estou a 5 miliamperes. Então, olha a corrente que está passando. É para estar passando 4 e não 5. Está alterado para mais. É isso aí. Alterou para mais. Não, alterou para menos o valor da resistência. É porque a gente está falando sobre a resistência. Alterou aqui para menos o valor de resistência dele. E o que vai acontecer? Aqui ele vai estar com uma corrente maior. Não é evidente? Porque o que aconteceria se fosse lá na pista? O fluxo que era para ser somente 4 carros, aí abriram um pouquinho mais a pista aqui. Passando 7. Agora está passando um 7, 6, 8, 10. No caso aqui a simbologia está passando 5. Ele aumentou. Ali ele melou. Aí o cara lá na frente fala assim, cara, isso aqui eu não consigo controlar não, cara. Calma aí, vem devagar. Aqui é 4, tem que passar 4 e não 5. E não como antes, 3. Aqui vai chorar de novo, a CPU chora de novo. Isso aí. Então, porque Pra mim ela chora. vai haver situações onde o componente vai aquecer e a pessoa não vai saber resolver. Não, Essas é uma delas. Tá antes da CPU. O problema Isso não aí. é a CPU. E essa é uma Lá delas. tá deixando a gente passar demais. Isso aí. Eu falei ontem, nem sempre que esquenta é que tá em curva. Isso aí. Já pra você? Ontem, nem sempre tá escuro. Entendeu? Tem que chegar antes dele. Só que o detalhe é esse. Na linha, tá na linha. Nessa linha. A análise é fundamental. Você vai marcar uma CPU, chega lá é um respeitado. Esse é um defeito onde não tem macete. Esse é um defeito onde não tem assim
ideias de tu entrar no grupo. Gente, estou com o aparelho que está esquentando a CPU, eu não achei o defeito. Já testei tensão, tá ok. Aí o cara já conferiu as resistências. Aí o cara nem se toca. Aí ou às vezes ele chega lá e confere um, cai, ele lê 800, tá bom. Tá entendendo? É muito detalhe. E às vezes tu chega lá, não tem uma resistência só para conferir, tem muitas outras resistências para conferir. Aí ele se sente preguiçoso. Esse não é o defeito de vício, esse não é o defeito de macete, não é o defeito de onde você injetar a tensão você vai pegar, não é. Às vezes você pega com algumas ferramentas, tá? Como o Smart Curve, como SMB da Teracell, o Smart Curve também é da Teracell, tá? Você consegue ter um pouco de noção em defeitos. Por quê? Você está trabalhando com microcorrente. Aí exatamente aquela malha que deveria ter uma microcorrente mais adequada, aí ela está passando uma corrente maior ou menor do que aquela que era para estar passando ali no setor. Só que é aquele detalhe. É análise, análise e análise. Não tem macete. Isso aqui não tem macete. É extremamente estudo. Essa linha positiva da corrente é positiva. Malhas de tensões. Malha de tensões. Tá? Esse é um defeito que eu coloquei alterado, tá? Agora, uma outra suposição aqui do aberto. Ó. Vou destacar aqui. Agora vamos falar sobre aberto. Que é um outro defeito do resistor. Dá mais. Dá muito mais do que alterado. É por isso que eu falo, aberto é mais fácil de pegar. Mas aí o cara tem que também estar por dentro de macetes de teste. Não tem como ele se guiar somente por macete. Tem que estar se importando com a parte do estudo. Outro macete, aí outro macete, ó. Vamos lá, aberto. Se eu falo para você aberto, ó, aí eu tenho esse caminho e aqui eu tenho uma ponte para os carros subirem, que é o resistor. Se essa ponte abrir, vai passar carro para cá? Esse é o defeito do aberto. Vai ter corrente só até o meio do caminho. Só até a entrada do resistor. Dali para lá não passa mais nada. Ele está aberto. O outro lado fica morto. Aí para ali não passa. Tu acredita que às vezes é difícil do cara entender isso? Não alimenta o outro lado. Não alimenta. Ele simplesmente está aberto. Aí vai ter várias situações assim, ó. Olha só. Como a CPU ela não trabalha apenas com uma tensão só, ela trabalha com outras, que vai vir de outro lugar, que vem por bobina, que vem por outros lugares, que vai para CPU, vai para memória, faz um atrelamento com PMIC. É um maré, várias pernas. Isso aí vai trabalhando. Aí o cara fala assim, ó. Professor, tô com um aparelhinho aqui que ele até inicia, mas depois zera. A malha pode estar aberta. Professor, estou com um aparelho aqui que ele trava em tal tensão, em tal corrente e não continua. O que pode ser? Uma das possibilidades, tá? Tem muita coisa ainda para frente para a gente analisar. Então, uma malha aberta. Porque ele recebe do outro lado também, não recebe só desse que está aberto. Sim. Quando você aperta o botão, tem várias malhas que chegam lá também junto com essa, não chega só essa. Isso aí. Então ele funciona, mas depois quando chega a vez dele, é o que está aberto. Mas recebe do outro lado. Só que não fala se completa. Pode estar aberto ali.
Não vai ter um funcionamento completo. Tá, se eu fosse uma aranha com 7 pernas, tem 6 pernas. Vai andar, mas faltou uma. Ali no caso seria isso aí. Você tem vários, recebe, mas esse aí está aberto, não vai. Desliga. E muito circuito necessita de todas as informações funcionando. Um exemplo, vamos dizer que uma caixa d'água tenha um sensor que se houver um vazamento, desligue todo esse circuito. Aí, um exemplo, aí a pia começou a vazar, a caixa d'água vai e desliga. Porque tem um sensor lá na pia que identifica que abriu e que vazou. Aí joga um sinal e corta para todo mundo. Então, o celular vai ter essa ideologia. Um exemplo, uma malha de tensão que vai para a CPU, ela vai falar assim, não estou entendendo, não vou trabalhar. Eu só acordei, mas não vou trabalhar. Isso aí. Uma malha de tensão que vai para memória e CPU. Vai falar assim, memória ativa, cadê você? Então desliga, reinicia. É por isso que tem as malhas de reset. RST ou reset. Está escrito assim. Porque alguma coisa está errada, o circuito identifica e reseta para ver se vai ficar ok. Aí tem aquele defeito também do cara. Gente, estou com um aparelho aqui que liga, mas quando chega a tantos miliamperes, ele fica reiniciando. Também uma das possibilidades do cara procurar analisar todo um circuito. Que aí se ele tentar atualizar o software, ele cria dois problemas. Aí ele pode estar com um software ruim depois, que ele tentou atualizar o aparelho, também reiniciou durante o software, e ele pode ter dado a zebra ali de ter um defeito físico e não um defeito de software. Entendeu? Então, o resistor, ele tem esses possíveis defeitos. Só recapitulando. Resistor. Alterado ou aberto. Alterado pode ser para menos ou para mais. E aberto vai criar um rompimento. Resistor, como se fosse ele também tem ali, a gente trabalha com fusível. Fusível de. Quando ele abre também não funciona a placa. Estoura. Mesma coisa. Não abre. Ele liga, mas também não faz mais nada. Entendeu? O resistor, ele é a base de tudo, tá? Para depois você ficar ciente de vários outros componentes. Um exemplo, ó. Resistor, resistência. Daqui a pouco a gente vai falar sobre varistor. Olha só. Ristor. Ó. Estor. Só que o nome resistência. E aqui, ó. Para variar. Variação. Isso aí. Nota 10. Que aí, ó. Esse aqui está realmente criando uma resistência. Esse aqui está criando uma resistência, mas por meio de uma variação. Tá? Vamos lá. Vou falar sobre o varistor agora. O varistor, a simbologia dela é essa aqui, ó. Assim, ó. Aí tem tipo um Z aqui no meio, tá? Deixa eu desenhar um pouquinho mais feio, assim, ó. Isso. A simbologia, muita gente coloca assim, ó, VR, tá? De varistor. E algumas fabricantes colocam VA, de varistor. O R é de resistência. O R é de resistência. É. Tá? E às vezes ele coloca isso aqui, ó, VR ou VA. Ultimamente eles estão diminuindo muito varistores em placas de celulares, tá? Mas vamos lá, como é que ele trabalha? O resistor trabalha se opondo à passagem do fluxo de elétrons nas placas. Esse é o tipo de trabalho do resistor. Agora, o varistor, ele trabalha conforme, ele trabalha variando a sua resistência conforme é a tensão nos seus terminais. Então
ele recebe 4, recebe 2, recebe 3, mais ou menos isso, quer dizer? Assim, ó, vamos lá. 2 amperes, 1 ampere. Ó, aqui eu tenho uma CPU, um integrado, sei lá, vamos lá. Aqui eu tenho uma bobina, vamos colocar aqui uma bobina. Aqui eu tenho uma tensão de 4 volts. Aqui eu tenho esse danadinho de varistor, e ele está indo para o GND, Que é o terra. que é o terra. Vamos lá. Aí esse varistor aqui, ele é um varistor que ele trabalha de 4 volts a 4,5 volts. O regime de trabalho é de 4 volts a 4,5. Mas a malha só tem 4. Certo. Ele trabalha de 4 volts a 4,5. Vamos lá. Eu tenho 3,99. O varistor está trabalhando? Trabalha. Ele está ali quietinho. A minha atenção, 3,99. Ele está trabalhando somente ali, está ficando ali, está quietinho. Agora, se eu chegar aqui, ó, a 4,1, aí ele trabalha. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, opa, não. Essa malha aqui só trabalha até 4 volts. Se chegar a 4,1, eu quero todos os elétrons que passar acima de 4 vir para o terra. Eu quero que todo mundo venha para cá. Aí ele está balanceando todo mundo daqui para cá. Ele só passa o que ele determina lá, que é o 4 volts. Que é o regime de trabalho Passar dele. mais, ele segura e joga na ferramenta. Joga para o terra. E se... um exemplo, que nem som, carro, som, televisão, que trabalha a 110 volts, ó. Se o cara ligar na 220, acontece o quê? Queima. O que queima? Eu falei. Então, mas sabe o que queima? Não tem a ferramenta. Um varistor. Aí o cara tira o varistor e bota outro. E o cara acha que queimou o aparelho. Queimou-se um componente que faz a proteção de entrada. Aí qual é o regime de trabalho daquele cara lá? Ele trabalha 110 volts, um exemplo. Aí ele começa 127 volts, né, a tensão nossa. Deu 130. Aí ele trabalha entre 130 a 150. Deu 130, vem pro terra. Deu 220 volts, que é acima de 150. Ele trabalha a sua resistência conforme a tensão nos seus terminais. Foi aumentando a tensão, ele foi diminuindo a resistência. E o que acontece? O cara jogou lá, um exemplo aqui no caso de 220 volts. Jogou 220, na hora ele entra em curto. Quando ele entra em curto, você pode ligar 1000 vezes no 110 depois, que ele não vai mais ligar, porque aqui já está em curto. Aí é por isso que você acha que queimou. Porque a tensão daqui já vai direto para o terra. Não vai. Ele precisa segurar tudo, não vai passar, para não queimar a CPU. Isso aí. Ele protege a CPU também. Esse é o tipo de trabalho do varistor. Ele protege a CPU, passa mais também, ele vai segura e a terra. Chega um ponto que passa demais, ele parte também. Isso aí. 3,9 não funciona. Quando chega 3,4 volts, 2 ele já... Ele vai começar a trabalhar. Aí trabalha, passou um pouquinho e segura. Passar demais também, ele parte. Isso aí. Protege a CPU também, para não queimar a CPU. É como se fosse um disjuntor. Isso aí. Pá! É isso aí. Protege. Sim. Pegou? Eu estou tentando passar o... Tipo assim, como você é um aluno que está começando agora, eu estou tentando passar o máximo dessas informações
para ficar mais fácil, estou falando de uma forma mais simples possível, Sim, sim. para ficar muito fácil esse entendimento para você. Pegou? Muito show, né? Varistor. Varistor é como se fosse um disjuntor. Também. Bactéria CPU. Menos ele não funciona. Quando chega um pouco mais, ele entra em ação. Passou em excesso, ele rompe. Isso aí. Eu vou falar todos os caras que são da família de resistência, tá? Eu falei agora sobre resistor, letra R. Eu falei sobre varistor, que o pessoal coloca RA ou RV. E vou falar agora sobre termistor. Ó, termistor, vou botar aqui em português, tirar o TH, que o pessoal bota TH. Termistor. De novo, ó, do resistor, correto? Termistor. E aqui, termi. O que significaria termi? Terminal. Térmico. Térmico. Temperatura. Térmico. Térmica, térmico. Então, tá referente à temperatura. Sim. Aí você já vai começar a pensar assim, ó. E a gente tem dois tipos de termistor, tá? PTC ou NTC. Ó, PTC, coeficiente de temperatura positiva. E esse aqui? Coeficiente de temperatura negativa. Então, ó, PTC e NTC. PTC, coeficiente de temperatura positiva. NTC, coeficiente de temperatura negativa. Por que coeficiente? Então a gente vai começar a pensar a seguinte ideia. Ele vai estar variando a sua resistência, ó, de resistor aqui, conforme é a temperatura nos seus terminais. Então, a simbologia dele é essa aí. É porque eu desenho tão bem, cara, que às vezes eu fico emocionado. Vamos lá. Ó, ele é tipo um T assim, tá? E alguns às vezes dá um símbolo de um zero aqui, dá umas simbologias assim. Do símbolo, que é para saber se é mais ou símbolo de menos, para saber se é um termistor NTC ou um PTC, tá? Vamos lá, se liga aqui. Então, Termistor. Isso. GTC e NQ. E NTC. Tá com a colinha aí? Então vamos lá. PTC e NTC, tá? Aí a gente vai começar a interpretar ele assim, ó. Vamos lá. Vou desenhar isso aqui só para facilitar o nosso entendimento. Aqui, ó, a temperatura, ó, é 30 graus Celsius, 50 graus Celsius, 100 graus Celsius. E aqui a resistência, ó, 100K, 200K, 400K. Só suposição, tá? Depende de cada componente. Ah, tá 30 graus Celsius, tá 100K. Tá 50 graus Celsius, tá 200K. Tá 100 graus Celsius, tá 400K.
Quanto mais aumenta a temperatura, mais ele aumenta a resistência. O PTC. Quanto mais aumenta a temperatura, mais ainda ele aumenta a resistência. Um dos mais utilizados em celular, pelo menos eu não vi PTC em celular, eu vejo sempre NTC. O NTC, já falei, ele é o coeficiente de temperatura negativa. E ele, quanto mais aumenta a temperatura, mais ele aumenta a resistência. Então, vou até desenhar aqui ao contrário para ficar mais fácil. Então, ele está aqui, ó, vamos supor que a 30 graus Celsius, vamos botar aqui a 30 graus Celsius, quanto mais ele aumenta a temperatura, mais ele diminui a sua resistência. 30 graus Celsius, e está aqui com 100K. Se ele aumentar para 50 graus Celsius, aí ele está com 100K, 50K ohms. Se ele for para 100 graus Celsius, aí ele vai para 0 ohms. Uma suposição, tá? Depende de cada componente. Temperatura, menor resistência. É isso aí. Então, aqui, a gente já começa a imaginar. O NTC, que é o coeficiente de temperatura negativa. Quanto mais aumenta a temperatura, mais ele diminui a sua resistência. Tá? O PTC, quanto mais aumenta a sua temperatura, mais ele aumenta a sua resistência. O NTC é ao contrário. Quanto mais ele aumenta a temperatura, mais ele diminui a resistência. Deu para compreender? Formas de medir ele. Resistência. Ele é igual a um resistor. Tá? Então, acabamos de falar sobre resistor, varistor e termistor. Falei logo sobre as partes de resistências, que é para a gente fazer um apanhado de entendimento só. Só que esse cara aqui, ele é baseado na resistência. Esse cara aqui é baseado na tensão em seus terminais, e esse cara aqui é baseado na temperatura. Tem outros que trabalham também variando a sua resistência, tá? Tem capacitor que varia a sua resistência também. Tem o potenciômetro, que também varia a resistência, tá? Mas isso aí já não é tanto para celular, potenciômetro. Tem também o fusistor, que também varia a sua resistência, mas também não tem nada a ver ali para celular, tá? Isso faz mais parte do conjunto de eletrônica para outros entendimentos, mas também tem uma facilidade enorme de você compreender, tá? Mas se você entrar na eletrônica, assim, mesmo querer entrar, é só você pegar o tema do assunto e estudar, que você vai compreender com total facilidade. Não vai haver dificuldade para você interpretar qualquer outro componente. É por isso que eu dou muita aula de resistência lá no meu curso online. Por quê? Porque o aluno, ele compreendendo essa parte de resistência com maior conhecimento, com todas as propriedades do que acontece nas malhas, com os cálculos, com tudo, ele acaba levando todas as ideias para qualquer outro componente, tá? Você vai ver que os defeitos de outros componentes
Alguns deles vão estar associados e parecidos com defeitos de resistor e te leva a uma análise muito fácil com essa base, tá? Com essa base. Mas é claro e evidente assim, que é uma base que você tem que associar todos os caminhos para cada situação. Não adianta eu falar para você assim, se baseie no resistor quando você tiver com capacitor, mas você tem que avaliar o tipo de defeito que está apresentando lá. Um exemplo, o capacitor tem defeito que é a fuga. A fuga no capacitor é como se ele tivesse com um defeito de resistência. Ele criou uma resistência no corpo dele. Aí ele está dando essa interpretação de defeito ali, tá? Deixa eu dar uma parada aqui nessa aula, nessa gravação que está ali, porque senão vai ficar muito conteúdo em cima da aula só. Ali já está com 51 minutos. Então ali já deu uma apanhada ali nessa gravação ali e vai estar lá na plataforma essa aula, tá? Aí eu já faço a outra aula em cima do capacitor também, para eu deixar bem afiadinho para lá. Então, rapaziada, obrigado. Vocês viram que o estudo aí não é fácil, né? Tem que estudar muito, tá? E cair dentro aí, tá, gente? Se você chegou a assistir toda essa aula completa e aí ficou na dúvida, né? Um exemplo, como que eu vou testar ali? Escala de resistência, tá? Sabendo qual o valor de resistência que tem cada componente ali. Os termistores em placas de celulares, na maioria das vezes, tem 100K, tá? Algumas situações que eu já vi eram 10K, mas a maioria tem 100K. Então você vai começar a se basear pegando alguns esquemas mais fáceis, que tem interpretações mais completas, né, para você poder compreender. Os defeitos dos componentes, os varistores, na maioria das suas vezes ele entra em curto, então ele vai dar continuidade dos dois lados. O resistor, como eu falei, 99% ele abre, né, ele não altera. E em algumas situações, conforme foi relatado aí na aula, você vai estar com o defeito dele alterado e daqui a pouco você provocou por meio de tentar achar o defeito por meio de macetes, né? E piorou a situação, entrou com um defeito no componente, que foi abrir, e você só estava com ele alterado. E aí, às vezes, o aparelho já nem liga mais, antes estava ligando e você não compreende por que ele parou de funcionar, tá? E você vê que isso é uma situação que se repete sempre. Eu vejo em todos os grupos, situações direto, em perguntas, quando estou nos vídeos online. Sempre acontece esses tipos de situações. Então, quando você estiver mexendo em uma placa que aconteceu, que está acontecendo uma certa situação, você anota tudo, cara. Sempre é ideal você ter um caderninho e fazer um acompanhamento da sua manutenção. O aparelho está dando entrada com tal situação, está ligando, mas esquenta e depois desliga. O aparelho está dando entrada com tal situação, ele funciona tudo e daqui a pouco ele reinicia, mas continua funcionando, e daqui a pouco ele fica nisso. Abri para testar, conferir, resistor tal, capacitor tal, verifiquei que as tensões estavam ok, e mesmo assim havia um componente esquentando, ou mesmo assim ele não ligava e tal. Aí, após conferir todos esses componentes, o aparelho parou de funcionar. Aí você vai tentar rever o que você fez, né? Você vai tentar rever essa situação para tentar pegar o que aconteceu, aonde aconteceu e o que possa ter acontecido. Você pode ter encostado em dois componentes, né, e ter criado um curto entre um positivo e um negativo. Por isso que é bom você ter uma ponteira muito fininha do seu multímetro para evitar qualquer imprevistos, né? E assim como eu falei, termistores. Geralmente eles vão abrir, a maioria das vezes ele vai abrir ou ele vai entrar em curto ali, né? Pode acontecer também dele entrar em curto, tá? Porque ele está diminuindo a sua resistência ali muito e ele pode entrar a zero ali e ficar a zero ali permanentemente e não ligar. Mas muitas das vezes o termistor abre também, tá? Difícil ele alterar. Até pode, porque ele sempre está trabalhando com alteração, ele também pode alterar. O curto eu sempre considero assim, maioria das vezes, todos esses três componentes vai abrir. Eu aposto assim em 90% para 99%, tá?
E poucas das vezes aí, que eu já vi até amigos aí, nossos aí, professores falar, entrar em curto, mas eu ainda não vi entrar em curto. Varistor eu já vi entrar em curto, termistor não tenho lembrança, e resistor ainda não vi até hoje, com 15 anos de experiência. Agora, alterado eu falava que sempre alterava para mais, né? E recentemente em algumas aulas presenciais com alunos que é do curso online e é do curso presencial ao mesmo tempo, já pegamos situações de ter resistores alterados para menos, tá? Já peguei umas 3 ou 4 situações, né? Tem um Edson, que ele foi aluno nosso, o vídeo está aí na internet também. A gente identificou que o resistor que era de 330K, ele estava apenas com 30K. E foi uma situação que ele está com uma resistência menor, né? E era uma situação que eu ainda não tinha vivido, não tinha visto, mas já aconteceu umas outras vezes aí, tá? Então, se vicie em testar, analisar, porque é o caminho, é esse, não tem outro caminho não, tá, gente? Esses são aqueles defeitos que é os defeitos que o cara fala assim, gente, peguei o aparelho, troquei o Wi-Fi, já olhei tensão, tá tudo presente, não sei o que, mas ele não lembrou de verificar uma resistência, ou verificar alterado, verificar se tem alguma coisa diferente ali, para ele poder ter uma firmeza ali na manutenção do seu cliente, né? E não piorar a situação, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e vai vir mais uma outra aula aí pra gente aí. Valeu! Hoje a gente está com nossa amiga aqui. Bom dia, pessoal. Veio da onde? São Gonçalo. Fala o nome aí pra eles aí. Meu nome é Ricardo, sou de São Gonçalo, vim fazer um curso aqui, show de bola no curso. Vem que não vai se arrepender. Aqui o negócio é isso aí. Show. Quem quiser trocar figurinha, pode vir pra cá. Vem pra cá que tá tranquilo. Valeu, rapaziada. Então, quem quiser entrar em contato com ele para tirar alguma dúvida do que aconteceu no curso, ou também quem quiser, de repente, trocar componente, né? Situações, às vezes isso é muito bom, gente. Você criar amizades, principalmente perto de você, tá? E você lidar com pessoas, que às vezes acontece muito do cara falar mal de alguém e nem sabe quem é aquela pessoa, né, cara? Às vezes a pessoa é boa de coração e você tá falando mal ali da pessoa. E às vezes a pessoa tentou ajudar o cliente porque não sabia qual era a situação que estava o aparelho. Às vezes o aparelho estava muito ruim e a pessoa tentou ajudar e você sem querer falou mal. E você achou que foi o cara que provocou uma piora ali no aparelho, mas não, ele ainda tentou ajudar ao máximo ali, tá? Valeu!